Pronto, então vamos lá. Vamos voltar aqui. A gente já está em Lacan com Lacan, só para a gente retomar. Estamos acompanhando, a gente está pensando aqui nisso que é tão importante, né? Esse conceito de complexo de Édipo, e que na minha leitura, as pessoas. Eu também já li isso errado, né? A gente tende a falar, ah, isso é coisa do complexo de Édipo, ou esse menino tá vivendo Édipo com a mãe, né? A gente fala umas coisas assim, não fala? Talvez por influência do que a gente estuda na faculdade de psicologia, talvez por uma leitura primeira que nos dá, que é a gente lê o mito e pensa que a gente pode aplicar o mito na vida real, assim, né? Na vida do dia a dia, não na vida real, porque a vida real é uma outra coisa, lacanianamente falando, né? Mas no dia a dia, no nosso. E não tem nada a ver com isso. Assim, para o psicanalista não é essa a ideia. Então, a Michelle faz uma grande ajuda para a gente nesse livro, trazendo de mão beijada o que a gente já viu, que é Freud, o Édipo em Freud, que a gente leu até agora, e agora a gente vai entrar finalmente no Édipo para o Lacan, certo? Chegamos lá, Lacan com Lacan. Eu mandei o esqueminha dela que eu acho muito facilitador para a gente compreender. Vocês viram, né? Eu acho que a gente lendo aqui agora, e vamos voltando para esse esquema, vai ficando mais fácil. O que eu entendo que o Freud fez e que o Lacan fez, assim, só para a gente saber onde nós estamos nessa história do Édipo. O mito freudiano, eu acho que é a historinha do Édipo. Esse é o mito freudiano. O que que o Freud conta para gente? Essas articulações na constituição da subjetividade que ele pegou emprestado no mito do Édipo, certo? Ele encontrou no mito do Édipo uma articulação que ajudou ele a nos transmitir o que ele pensa que é uma constituição da subjetividade ou uma entrada é, no mundo das relações, digamos assim, de um jeito bem simples, certo? Eu acho que não é isso que o Lacan fez. Quando a gente pensa o que o Lacan leu Freud, não é que ele leu Freud e explica o Freud melhor. Eu acho que quando o Lacan leu Freud, ele traz outra coisa, certo? Isso é uma dificuldade e não é simples da gente fazer esse salto. Às vezes a gente acha que o Lacan leu o Freud e ele ajudou a gente um pouco melhor a entender o Freud. Não é isso. Por isso que a gente tem que ler o Freud para entender o que o Lacan leu do Freud. Porque daí o Lacan faz uma outra história. O que me ajuda a entender isso é a máxima o cogito cartesiano, que todo mundo conhece, que é penso, logo existo, certo? Todo mundo conhece isso. O Lacan, a história, a ideia de fazer a brincadeira do sou, onde não penso, como uma ideia lacaniana, vocês percebem como não é uma explicação ou o inverso, é outra coisa. É outra coisa. Sou onde não penso não é a mesma coisa que o inverso do penso logo existo. Então, isso me ajuda. Quando eu faço essa articulação com o cogito, eu sei que quando eu estou no Lacan, eu tenho que partir de outros lugares. Então, é isso que eu vou pedir para vocês hoje, para vocês entenderem que a gente vai para outra dimensão. Assim, não é? É claro que é a partir de alguma coisa que o Freud diz, mas é outra coisa. Eu não sei se isso já era claro para vocês, de algum modo. Fernanda, Diga, Catarina. isto faz-me pensar no real. Sim, boa, muito bom. Ótimo. O que que você pensou sobre o real? Ah, que o real é algo de insuportável, insuportável ou incapaz de ser posto em palavra, ah, e que é por isso, ou para lidar com isso, que a gente tenta pensar sobre isso. Ah, Que a gente não vai conseguir lidar pensando. sim, Vou completar assim a sua. É muito importante, é isso mesmo, né? A gente tenta pensar e resolver as coisas nessa articulação. Boa, Catarina. Acho que por aí eu não vou fazer uma sofisticada exposição sobre o real, porque não vai fazer sentido aqui agora.
Vamos ficar no nosso tema para a gente não escapar muito, mas a sua articulação é boa, Catarina. A gente vai tentando pôr em palavras o real. É isso mesmo. E aí a gente não consegue encontrar uma boa definição nas palavras que a gente encontra. Tem vários parágrafos bonitos de muitas pessoas que falam, o próprio Lacan tem boas definições do real, mas acho que é um bom jeito de você pensar sobre isso que nos escapa, sobre esse lugar que a gente vai ficar agora. Então, é, o que o Fê, Lacan... Fala. Quem está e falando? também, eu Mara. não sei se isso é uma coisa atual ou é do ser humano. É, a Fernanda, quando dava aula, era assim, assim, assado. Agora vem a Catarina de professora e quer copiar a Fernanda, ou ficar pegando as coisas que a Fernanda falou, falava e faz do jeito dela. Eu acho que são momentos diferentes, acho que a gente tem que ir tocando as coisas, sem né? Eu sei que é necessário, mas parece que é próprio da gente ficar tecendo comparações, querendo sempre ter alguém que foi mais assertivo, melhor. Mesma coisa em metodologia também, cada um se identifica ali, e vai, não tem certezas nem verdades, e acho que é isso que atrapalha menos se a gente Então, ficar. ó, de novo, engraçado, a gente pensa que está falando uma outra coisa e a gente está super dentro do tema. Exatamente, Mara. O que que você está contando para gente? Você está falando para gente, nas palavras das coisas do dia a dia, o que eu penso que o Lacan vai fazer com o complexo de Édipo freudiano, que digamos, se pudesse ter um mito do Lacan, né? Ele não seria o mito freudiano. Essa é uma ideia que eu escutei da Michelle, eu achei que ela faz muito sentido para me ajudar a entender o Édipo, né? Se a gente pensar qual seria a ideia principal do Édipo, no Lacan, é isso de uma certa lógica que parte da ausência da mãe simbolizada. A simbolização da ausência da mãe é o que vai disparar a partir de uma ausência simbolizada. Você vai buscar a resposta, que pro Lacan é uma metáfora. A gente vai entender isso melhor, mas se vocês puderem o que que a Mara está dizendo? A Mara está dizendo está contando para a gente da lógica fálica. Na lógica fálica, eu acho que uma coisa é melhor que a outra. Na lógica fálica, eu quero ser melhor que o outro. Na lógica fálica, a diferença entra num lugar com positividade e negatividade. Isso é importante não só para a psicanálise, como para a educação. A Mara está na educação, ela sabe o quanto isso custa, a Nath também aqui, certo? Porque quando você vê a diferença como mais ou menos, dando esses valores, porque é assim que a lógica fálica faz a gente funcionar, é assim que quem está na lógica fálica funciona, que está extraída justamente do que a gente está falando aqui, que é a leitura edípica do Lacan. O neurótico ele não consegue olhar as coisas com essa diferença simplesmente. A diferença para ele vem com um valor, entendem? Por isso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é um pulo para o bullying, o preconceito, o outro é melhor do que eu, as competições, as brigas, enfim, a gente achar que é melhor que o outro, ou pior que o outro. Vamos seguir aqui no nosso texto. Eu só quis dar essa breve abertura, assim, porque a gente vai mudar agora do Freud para o Lacan, mas vamos acompanhando a Michelle, porque ela traz um jeito tão tranquilo da gente entender, e a gente vai fazendo aqui as nossas considerações, tá bom? Estamos na página, quem me ajuda aqui? 27 ou 28? Que eu já estou com o meu livro tão riscado. Acho que 129, Fê. 129. Pronto. No seminário 3. Boa. Isso. Então, no seminário 3, 1955-56, o Lacan insiste na importância de não esquecermos, ao observar o jogo da criança, que se introduz no campo do simbólico, da presença desse campo antes mesmo de sua apreensão pela criança. Segundo ele,
A criancinha que vocês veem brincar, fazendo um objeto desaparecer e tornar a aparecer, e que se exercita assim na apreensão do símbolo, mascara, se vocês se deixam fascinar por ela, o fato de que o símbolo já estava lá, imenso, englobando-o por toda parte, de que a linguagem existe, enche bibliotecas, transborda, rodeia todas as suas ações, guia-as, suscita-as, de que vocês estão engajados, que ela pode solicitá-los insistentemente, a todo momento, para que vocês desloquem e sejam levados a alguma parte. Tudo isso vocês esquecem diante da criança que está se introduzindo na dimensão simbólica. Portanto, coloquemo-nos ao nível da existência do símbolo como tal, enquanto nós aí estamos imersos. Olha que interessante esse parágrafo, que bacana. Eu só vou ler mais um para a gente não parar tão já. E aí a gente. Vamos mais um pouquinho, tá bom? Para Lacan, há uma ordem simbólica que preexiste ao sujeito infantil, e segundo a qual será preciso que ele se estruture. Assim, a relação do sujeito com a ordem simbólica implica, de um lado, a pré-existência da ordem simbólica ao sujeito, e de outro, a necessidade de um posicionamento do sujeito em relação a essa ordem simbólica que lhe é pré-existente e que dá ao sujeito seu estatuto. É o que Lacan denomina o sujeito barrado, o sujeito atravessado pela linguagem. Vou parar aqui agora. Vejam uma coisa importante aqui na diferença que a gente já viu no Édipo, no Freud, e agora olha o que o Lacan está dizendo. O Freud diz que a criança começa ali alguma coisa, a partir dessa vivência que ele explica com os elementos do Édipo. O Lacan está dizendo que essa alguma coisa já estava lá, sempre esteve. Todo mundo que chega no mundo chega na linguagem. Nós somos seres de linguagem. O que nós vamos fazer é extrair daquilo que nos rodeia, do outro, do pequeno outro, representante do grande outro, né? A gente costuma chamar essa função materna, a gente costuma ser atribuída à mãe, pode ser atribuída a qualquer pessoa, ao pai, à babá, à tia, à vovó que mora perto, ao cuidador da creche, a alguém que se ocupa e se encarrega de receber esse ser receber esse ser na linguagem, porque esse outro semelhante que recebe o ser da necessidade na linguagem também está na linguagem. Então, a gente não faz uma leitura para um bebê que a gente quer, a gente faz a leitura que a gente pode, com o vocabulário que a gente tem, daquilo que tem e concerne e diz respeito ao que nós temos de elemento na linguagem. A criança não chega na linguagem e vai conhecer as coisas, ela já está, ela já é dita desde muito, nos sonhos da mãe, de ter sido mãe ou não, dos ideais de tantos que estão em torno dela. E aí ela vai fazer leituras, ela vai conseguir extrair elementos dessa linguagem que vão nomear aquilo que está acontecendo com essa criança. Claro, quando alguém vem e nomeia e diz, vai, você está com fome ou você está com frio, esse que nomeou fome ou frio também nomeia a partir do que é possível para ele nomear. Por isso que é bacana, por isso que a gente não pode dizer, a mãe fez mal do jeito que fez, o pai fez, ainda não chegamos no pai, a mãe fez mal do jeito que fez, se pudesse ter feito daquele jeito. Essa leitura também é uma leitura a partir da posição que a gente tem na linguagem. Uma mãe obsessiva vai achar que se ela pudesse ter feito diferente, teria acontecido diferente. Uma mãe histérica vai falar: Meu Deus, eu não sabia o que fazer, continuo não sabendo. Uma mãe fóbica se antecipa e vai: Olha, é melhor eu fiz errado lá, mas agora eu vou fazer certo para não acontecer mais daqui a pouco. Também são posições de quem está
na relação com o outro. Também são posições da neurose com a outra neurose, que está uma se instalando aí, já instalada. Que quando a criança também lê algo na mãe, ela também já conta sobre a posição que ela sentou, em qual cadeira que ela sentou nessa linguagem, que ela já nasce e já está. Fala, Catarina, você ia dizer alguma coisa? Isso fez-me lembrar o esquema da comunicação, em que há o emissor, o receptor e a mensagem, não é? Mas o emissor é o sujeito, são dois sujeitos, não sei se posso dizer assim. É a mensagem que é dita eh, e com aquilo que não é dito. Isso, muito E o que ouve é aquele que ouve o que está a ser dito, mas também está lá o outro eh, que está a ouvir e que não está consciente, se é que eu posso dizer isto. Muito bom, é exatamente isso, Catarina. A gente vai estudar isso em detalhes. Não sei se você já passou um pouco por essa teoria lacaniana, que também é muito importante. Quem é eu e quem é o outro? E quem é eu e quem é o outro para mim? E quem é eu e quem é o outro para você? Quando eu falo com vocês, eu falo com alguém que eu acho que vocês são. Falo ao mesmo tempo eu, Fernanda, e sujeito do inconsciente, portanto, sou falada. Falo aquilo que posso falar, que me é permitido pela minha cadeia, pela minha história, pela minha posição. E vocês me escutam a partir da posição de vocês, do lugar de vocês. É isso mesmo. Isso a gente vai ter um dia de encontro para falar sobre isso, Catarina, mas é muito bem lembrado. Tem até um postzinho que eu adoro, que acho que é o Caetano Veloso, ou é o Chico, acho que é o Chico Buarque. Não sei se vocês já viram esse postzinho que fizeram, algum lacaniano fez isso. De um lado está escrito assim: o inferno são os outros. A foto do Chico. Aí do outro lado tem o próprio Chico de novo, o eu sou o outro. Certo? Perfeito, né? Se eu encontrar, eu vou postar lá no nosso grupo. É isso mesmo. Fernanda, Oi, Mari. e isso do repertório, né? Aquilo que a pessoa tem para nomear, mesmo sem fazer terapia, me aliviou um pouco, assim, quando eu tomei consciência de que era como eu era na época, era o que eu tinha que fazer, essas coisas de maternidade, né? Ah, Exato. porque não fiz aquilo? Porque naquele momento a minha vida estava constituída de um formato que eu achava que era importante ser daquele jeito, né? Muito bom, Mara. Isso Porque mesmo. dá um certo alívio, né? O repertório que você tem, né? De ações, de consciência das coisas, né? Não, e que Então, aflição, né? A gente ficar pensando que a gente poderia ter feito diferente, que angústia, né? loucura. Só o túnel do tempo poderia resolver esse problema pra gente, né? Entrar no túnel, voltar e fazer outra coisa. Então, é muito aflitivo mesmo. Acho que esses conceitos assim que a psicanálise traz, muito por psicanalistas generosos como o Christian Dunker, que faz 1000 vídeos, conversa sobre muitas coisas. É muito diferente, eu acho, um psicanalista que está em formação. Eu acho que um psicanalista em formação e atendendo não vai poder fazer o seu atendimento a partir dos vídeos que estão no YouTube e na internet, evidentemente, né? Mas não acho que as pessoas façam isso. Mas essa democratização dessas ideias da psicanálise são generosas na minha leitura. É bom a gente saber que a gente faz o que pode, né? Claro que a gente queria ter feito melhor. Quem que quer fazer mal para o seu filho? Quem que quer, né, ter errado, quem que quer isso, né? Agora, quando eu falo isso, imediatamente depois eu tenho que pensar assim, puxa, olha eu de novo querendo sempre acertar, né? Se a gente presta atenção no que a gente diz, como assim quem quer ter errado? Significa que em algum momento eu acho que alguém não vai errar? Ou, né? Existe esse... A gente vai continuar errando. Que ótimo, por isso que eu tenho uma aflição daquela ideia. Eu falo isso muitas vezes no meu grupo, nos meus grupos, né, do psicanalista acabado, aquele que chegou no Olimpo, né, o Homus psicanalizadum, né? Não conheço essa pessoa. Para mim, isso me dá uma sensação de uma coisa estranha. Eu não consigo ver na teoria isso funcionar. Mas enfim, esse é outro assunto. Vamos voltar aqui para o nosso tema.
Então, quando a gente vê aqui o que a Michelle está dizendo, de um jeito muito simples e muito bonitinho, e trazendo as referências consistentes do Lacan, que eu acho que é legal da gente ler Lacan, é com o Lacan, é que o símbolo já estava ali. Quando a criança faz essa. O Freud lê que ali teria algo começado, né? E aqui o Lacan está dizendo que já está lá. E cada um lê naquilo que pode ler dentro nessa cena. Essa cena é uma cena e cada um vai fazer a leitura possível dessa cena. A leitura certa e a leitura errada fica por conta da nossa neurose. Só. É isso. Se pensarmos no complexo de Édipo como uma estrutura simbólica que dá ao sujeito condições de posicionar-se em relação à ordem da linguagem que o antecede, então estaremos considerando que não se trata da entrada à saída do Édipo, como disse Freud, né? De uma passagem do gozo à interdição, que foi a ideia freudiana que a gente já estudou. Mas que a interdição é decorrente da própria existência da linguagem que antecede o sujeito, e em relação à qual ele deve posicionar-se. Isso leva a pensar o complexo de Édipo como uma forma pela qual o sujeito se posiciona em relação a um interdito que é dado de início. Olha que diferente, eu acho muito diferente. O que exige deslocá-lo do lugar comum, da estrutura na qual uma lei se impõe para a criança no Édipo, que é a leitura mais comum, a lei da interdição do incesto, barrando um suposto gozo original com o outro materno. Nesse sentido, a concepção de Lacan de que a linguagem, a ordem simbólica, é logicamente anterior ao sujeito, exige ressituar a relação gozo-castração que encontramos na teoria freudiana do Édipo. Eu não vou entrar aqui na história do gozo, esse grupo não tem esse objetivo, a gente não tem ainda elementos importantes para a gente falar sobre isso. Mas acho que fica claro aqui a importância de entender que a linguagem antecede, não significa que não é que o pai virá e vai interditar uma criança que estava desinterditada. Entendem? Isso vai mudar, a gente vai ver o que vai acontecer. Como já foi visto, a anterioridade lógica da linguagem ao sujeito pode ser compreendida a partir da descrição de Lacan do papel da mãe no primeiro tempo do Édipo. Antes mesmo que a criança tenha o domínio do simbólico, a mãe nomeia, significa, oferecendo a ela mesma como transmissora dessa ordem, oferecendo-se ela mesma como transmissora dessa ordem, na qual a criança irá se inscrever. Então vejam, a mãe oferece-se como transmissora de uma ordem, na qual a criança irá se inscrever. Isso não é a mesma coisa de que a mãe faz a criança ser alguma coisa, mas é ao mesmo tempo. A linguagem e a sua estrutura já estão presentes no próprio discurso da mãe. E à criança cabe fazer uma articulação, subjetivar isso que está presente como anterioridade lógica no grande outro materno. É lindo isso, não é, gente? É outra coisa. Não é a mesma coisa que a mãe diz coisas e a criança precisa, é aquilo, parará. Não é bem isso. É uma certa relação entre o que um grande outro pode transmitir para um ser da necessidade, que vai também ativamente recolher isso que está na linguagem, que vai para além daquilo que a mãe transmite. O que Lacan mostra no Seminário 5 é que os elementos com os quais a criança conta para fazer essa articulação, essa subjetivação, são aqueles que estão presentes no complexo de Édipo. E eles são diferentes em cada um dos seus três tempos lógicos. Dentre eles, cabe destacar o segundo tempo. A gente vai ver isso em detalhes, que Lacan considera nodal,
onde mostramos que o que está em jogo não é o momento da intervenção externa de uma lei sobre o sujeito, mas a articulação de um dado, a falta no campo do grande outro, presente na estrutura desde o início. Tem uma frase, um aforisma lacaniano importante que é: o gozo é interditado a quem fala. Então a interdição já está. Nós somos seres de linguagem, portanto, a gente não consegue tudo dizer. Sempre foi assim. Não é que um sujeito entra e vira isso. Ele já entra nesse caldo, nesse espaço, nesse campo. Tal compreensão tem um efeito importante na leitura dos três tempos do Édipo, que é o de fazer do primeiro tempo, a partir da instauração do segundo, um tempo mítico. Lembram disso? Eu vou fazer aqui, eu tenho um esqueminha super atual aí do homem de Neandertal sobre a comunicação. É esse aqui, a minha lousinha portátil. Ó, se a gente pensar aqui nessa relação especular imaginária entre um eu e um outro, seja a mãe, né? Seja a mãe no sentido de alguém que diz quem eu sou, tá vendo? Esse aqui tá dizendo algo desse aqui. Então, vocês veem que tá uma relação fluida, tranquila, digamos aqui, né? Não há nada que impeça essa relação. Quando a gente fala que a criança está no campo da linguagem, portanto, aqui, ó, o grande outro, autre, A é de autre, que é autre em francês, por isso que o grande outro é A. Olha que interessante, ó. A partir do momento que essa comunicação está na linguagem, a gente vê aqui, ó, um, um pontinho, uma feridinha narcísica, em termos freudianos. Aqui, ó, pim, tem uma. Nunca mais essa comunicação é direta, assim, sem nenhum atravessamento. Estão vendo? Não tenho como tirar isso. Eu posso apagar, vai ter uma marca. Eu posso passar um branquinho, vai ter uma marca. Não tem como tirar. Como ser. Então, o que que significa? Eu não vou continuar. Aqui é o esquema L do Lacan, depois a gente vai seguindo e vai sofisticando. O que eu quero trazer aqui nesse primeiro momento hoje para vocês é exatamente essa anterioridade é mítica. Isso aqui a gente não tem mais acesso depois que acontece alguma coisa, depois que a gente entra na língua. Ela é uma coisa que a gente acha que poderia ter sido. Fica clara essa ideia? É uma volta que não tem volta. Depois que é alguma coisa que depois que aconteceu, o antes ele é só uma ideia do que poderia ter sido. Entende onde está a completude da gente? Esse é o lugar do que a gente busca. Olha que bonito. É isso que a gente quer, de novo, aquela relação que o outro me entende completamente, o que ele diz é o que eu sou, tarará. Que, na verdade, nunca nem existiu. Porque se a gente é ser de linguagem, como que ele existiu? Me expliquem. Entendem? Essa é uma sofisticação que a gente tem que ir devagar para entender. Se a gente passa correndo, a gente não entende e só fica reproduzindo. Quero escutar de vocês como isso caiu aí desse lado. Por que que eu faço essa pergunta? Por uma razão lógica e óbvia. Porque é claro que o que eu disse não é necessariamente o que vocês escutaram. É claro que eu tenho aqui uma intenção de transmitir alguma coisa que eu penso que faz sentido, que é uma teoria, e de fato, a gente também não fique. Por isso existe o imaginário. O imaginário não é só ruim. O imaginário também serve para a gente compartilhar aqui alguns códigos, para a gente dizer o que entendeu ou não, para a gente dizer, fazer uma prova e todo mundo responder algo semelhante, parecido, e a gente falar, bom, acho que o conceito é mais ou menos por aqui. Fala-me.
Fer, então a gente pode pensar que a linguagem já é esse interdito e já passa pela, já é como se fosse a castração? Não. Boa Não? pergunta. Muito bom. É isso mesmo. Apesar de da linguagem já ser de linguagem, já te põe de algum modo eh, não todo, digamos assim, Uhum. a castração é uma operação. Tá, A castração é uma operação que vai precisar acontecer ou que acontece, a castração em especial, vamos dizer assim. tá, tá. É, é isso, não é que a linguagem é a castração. Por isso, Uhum. vamos mais um pouquinho para eu não antecipar Tá, correndo. Mas é tá. uma boa pergunta. Você vai ter essa resposta, senão Tá hoje, bom. próximo ou na próxima, logo mais. Só para a gente fazer mais um daqui do meu esqueminha, é, do esquema L, aqui, ó. Olha o que que aconteceu com aquele sujeito antes em uma relação especular imaginária. Ele se tornou, então, um sujeito dividido, um sujeito que já não tem mais acesso. Olha como é a linha do acesso ao aquilo que ao outro, grande ou pequeno. Já não é mais uma reta. Percebem o que acontece aqui? O acesso se torna atravessado por alguma coisa. Agora, o que o outro diz é e não é, pode ser. Ainda não, a gente não chegou aqui nisso, mas a gente já estudou o Édipo pelo Freud. Aqui nessa ideia da relação especular imaginária. O sujeito já está, de algum modo, não mais acessando absolutamente a linguagem numa linha plena, mas ele nunca esteve. Tá todo mundo assim pensando, né? Vamos devagar, que a gente vai conseguir. É assim mesmo, esses conceitos muito densos, ou a gente explica rapidinho de um jeito bem superficial e fica fácil de entender, ou a gente para pensar. É isso que é estudar o Lacan, né? E parar para pensar não vai nem adiantar, porque não é bem isso que a gente precisa fazer, né? A gente para pensar e depois continua estudando, 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 e uma hora isso faz sentido e a gente também consegue fazer a nossa própria leitura daquilo que, né, que a gente está estudando. É, então, anterioridade lógica, Separou um tempo mítico, Fer. um tempo mítico. Tal compreensão, você foi esse primeiro tópico aí da página 131. Eu perdi total porque eu mudei aqui. Lá em cima? Lá em cima ainda, tá bom. Então, vamos voltar. Tal compreensão tem um efeito importante da leitura nos três tempos, que é o de fazer o primeiro tempo a partir da instauração do segundo, um tempo mítico. Para o sujeito, que Lacan denomina sujeito barrado, sujeito dividido, que só se define como tal por sua inscrição no campo da linguagem, ou, em termos freudianos, através da castração e do recalque, tá vendo, Mi? Ainda precisa fazer uma inscrição, né? Sim, sim, Na sim. verdade, não é Uhum. que precisa fazer uma inscrição, a gente precisa ler essa inscrição, como essa inscrição foi feita. A gente só Tá. consegue saber no consultório como a inscrição foi feita. A gente sabe que foi Uhum. feita a partir de uma castração simbolizada ou não simbolizada. É só o que a gente consegue saber. A Sim, posição na linguagem é só a primeira coisa que a gente vai saber na clínica. Não é muito mais sim. que isso, Uhum, né? uhum. Não, eu estou pensando aqui agora porque senão a gente não conseguiria pensar a psicose a partir disso, né? Boa, Assim, exatamente. Isso mesmo. tá. Tá vendo como é legal a gente pensar devagar? Que a gente vai Sim, entender outras sim. coisas? Uhum. Então, aqui, não há nirvana de gozo com o grande outro materno, interrompido com a entrada do pai. Isso é importante, isso é muito diferente da leitura costumeira freudiana. Esse nirvana é uma impossibilidade lógica para o sujeito que se inscreve na linguagem.
uma vez que a lei lhe é logicamente anterior e está desde antes do nascimento da criança no discurso materno. É nesse sentido que podemos afirmar que o pai não é interdição em si, mas a atribuição de uma interdição. Isso é uma outra mudança muito importante da gente entender. O pai não é aquele que interdita. Se a gente está dizendo que a interdição já está, o pai não pode ser o que interdita. O pai é um representante dessa interdição, a partir de uma leitura que é da criança, dando a ele um certo lugar nisso que a criança entende e lê nessas relações. Assim, enquanto a teoria do Édipo em Freud faz supor uma interdição externa, no que diz não ao acesso à mãe, levando à perda do paraíso inaugural com a entrada do pai interditor, em Lacan, a concepção de que a linguagem é anterior ao sujeito permite-lhe fazer uma inversão nessa lógica, ficando marcada a importância da articulação da falta, que é inicialmente a falta no grande outro materno. A privação materna, a partir da qual a criança se inscreve no campo simbólico, através do que Lacan chama um apelo ao pai. Quem pode lembrar do que a gente estudou no Freud? Qual é esse momento em que a criança lê privação no outro materno? Alguém lembra? Alguém pode extrair esse momento aqui daquele nosso esquema, ou do primeiro tempo, do segundo tempo? O que é que acontece? Ô, Fê, é quando a mãe sai para procurar. Quando a criança percebe, assim, que a mãe saiu, então ela Exatamente, não é tudo para a mãe? exatamente. A mãe sai muitas vezes. A mãe está lá nos cuidados com a criança, ela saiu desde o dia 1. Na maternidade, ela já foi ao banheiro. Alguém chegou, a criança já foi para outro lugar. E a criança não lê essa saída, a criança não lê essa mudança. Olha, eu me lembro de uma coisa, eu não sei se as pessoas que têm filho aqui lembram disso. O bebezinho, durante bastante tempo, ele circula tranquilamente de colo em colo, sem grandes problemas, não é? A mãe põe o bebezinho no colo da avó, põe o bebezinho no colo do pai, põe a babá ajudando, a vizinha, a amiga que vem visitar. Ai, deixa eu ir no banheiro 2 minutinhos e dá certo. A partir de um certo tempo, de um certo momento, de um tempo que é lógico e não cronológico, de uma certa operação, a gente já não consegue mais deixar o bebezinho na mão de outra pessoa. Por quê? O leigo vai dizer, porque aí ele já sabe quem é a mamãe dele, né? Ele quer ficar só com a mamãe. Essa é uma fala leiga que tá certa. Tá certa. Aí ele já sabe quem é a mamãe. Mas vocês entendem que antes ele não sabia quem é a mamãe? Antes não, ele não sabia quem é a mamãe, ele não sabia nem quem era ele. Entende? Entende? A gente está justamente entrando profundamente nessa operação que não é natural. Não é que todas as crianças vão um dia saber aqui ou ali ou viver. A gente vê isso claramente numa diferença, por exemplo, entre uma criança psicótica e uma criança neurótica em relação a isso. Não é que atravessa porque cresce, porque passam os anos, porque não é assim que acontece, não é desenvolvimentista a constituição subjetiva. Então, o que a gente percebe aqui é assim, a criança lê uma privação na mãe. A mãe está privada do seu desejo, que sou eu. A mamãe queria ficar comigo, alguém tirou ela de mim. É uma primeira leitura, né? Primeira leitura é onde a mamãe foi? Primeira leitura ainda. Olha, eu aqui e ali tem a mamãe. Estamos fazendo voltas, né? Pronto, então aqui eu e o outro, um início de uma separação, de uma leitura disso. Quando a criança percebe que a mãe se ausentou,
ela conta isso pra gente quando ela chora quando a mãe se ausentou, entende? É tarde demais, já aconteceu a operação. Não é que ali acontece a operação. É porque a criança chorando dá notícia pra gente que a operação já aconteceu. Esse é assim que a gente lê lacanianamente. Isso também no nosso consultório. Quando um paciente fala e a gente pensa num tempo lógico, uma coisa que também uma hora a gente vai chegar nisso, né? Um tempo de corte ou qualquer coisa assim, nós já estamos atrasados. A gente está sempre, já aconteceu. Opera, mas entendem que a gente vê no depois? A gente não faz previsão, a gente faz leitura. Eu acho que é muito diferente um analista que pensa desse lugar para um analista que pensa de outro jeito, né? Acho que isso é importante. Sei lá, mudou muito a minha clínica, não sei a de vocês. Bom, é, e o que Lacan chama, aqui então vale a pena a gente só retomar aqui, então fica marcada a importância da articulação da falta, que é inicialmente a falta no grande outro materno. Num primeiro momento, privação. Tem uma tabela aqui no outro grupo, eu não sei se quem estava comigo já viu a tabela da privação, castração, frustração, é uma tabela que dá maior confusão, enfim, a gente pode retomar isso em algum momento. Então, aqui tá como uma privação da mãe. O pai priva a mãe. Não é bem o pai, né? É um agente, é uma função. Esse é, em nosso entender, a versão rigorosamente lacaniana do Édipo, a que contempla, inclusive, as considerações de Lacan sobre o Édipo posteriores ao Seminário 5. Aqui acho que é uma tentativa da Michelle ficar num certo lugar que eu gosto também, compartilho com ela dessa ideia, que é assim, não tem Lacan primeiro, Lacan do meio, Lacan do fim, o Lacan que era e o Lacan que se tornou, como se quem leu o último seminário é que realmente sabe sobre o Lacan. A ideia é que o Lacan tem uma teoria que ela está o tempo todo. Ele vai fazendo construções, ele volta para coisas anteriores, mas ele não abandonou aquilo que ele começou. Não é que ele larga as estruturas e vai para o nó. É uma coisa costumeira da gente escutar nos círculos lacanianos. É uma leitura, gente. Pode, vocês podem gostar de outra. Tô oferecendo uma, né? Tô dizendo que a Michelle, que é famosa, tem essa leitura também. E outras pessoas também têm. Uma das mais importantes consequências de situar a teoria do Édipo em relação à anterioridade lógica da linguagem ao sujeito é, ao nosso ver, a de dar lugar à afirmação de Lacan de que o gozo está desde sempre, interditado a quem fala. Olha só. Então vamos lá. Tem uma notinha de rodapé aqui que a gente precisa ler. Nem essa é a anterior. Um sujeito seja neurótico, como mostramos anteriormente, além da inscrição pela via do recalque, ainda. Sim, aqui a Michelle está lembrando. Antes, não lemos a notinha, mas vale aqui ler que a Miriam já trouxe a importância da gente recortar isso, né? Ou seja, além da inscrição pela via do recalque, ainda tem outras duas vias de inscrição, que é a perversa e a psicótica, certo? Esse é um grupo que a gente vai falar sobre esses três modos de inscrição na linguagem. É o grupo das estruturas. Nós estamos agora na neurose. Nós estivemos no ano passado na psicose, certo? Não sei se o ano inteiro a gente fica na neurose, mas por enquanto a gente está nisso, na neurose, na inscrição na neurose. E a gente vai chegar na perversão, ou vamos tratar da perversão também, certo? E o Édipo é uma boa teoria para a gente pensar na neurose. Quando a gente pensa e a perversão também, mas não a psicose. O Édipo não é muito bom para a gente pensar a psicose, porque senão o psicótico fica como se ele não tivesse conseguido. Eu sempre falo isso. Aí, para a psicose, a gente vai para outra teoria. Uma vez inscrito nesse campo, que é o da linguagem, o gozo é, para o sujeito, um gozo perdido. É essa perda de gozo sofrida pelo sujeito, em sua inscrição na linguagem, que faz do primeiro tempo do Édipo um tempo irremediavelmente situado como um tempo mítico de gozo. Já falamos, enfim,
não precisamos voltar. Enquanto a teoria freudiana do Édipo faz supor um gozo inicial e em seguida uma perda desse gozo em nome da entrada na cultura, a teoria do Édipo, em Lacan, pode ser lida a partir da ideia de que o gozo é perdido desde sempre. Isso é uma diferença importante também, porque o sujeito não se constitui como tal senão na e pela linguagem. É nesse sentido que entendemos a afirmação de Lacan de que não é a lei em si que barra o acesso do sujeito ao gozo. Ela apenas faz de uma barreira quase natural um sujeito barrado. Ai, que bonito isso. O Lacan sempre ajuda a gente. A anterioridade da linguagem ao sujeito é essa barreira quase natural, não havendo sujeito senão por uma inscrição no campo da linguagem. Mas é essa inscrição mesma que faz dessa barreira quase natural ao gozo um sujeito barrado. O que a gente vai ver é como cada um se inscreve na linguagem. Todos se inscrevem. Não existe um sujeito que não está na linguagem. Todos estão. O psicótico está na linguagem. Todos estão. Todos estamos. Se o gozo está interditado a quem fala, então a falta é estrutural. E o Édipo não impõe nada ao sujeito. Ele só oferece os elementos por meio dos quais o sujeito pode ordenar esse dado estrutural da falta. Falei isso no começo para vocês, né? Comecei falando isso. Nesse sentido, não cabe situar o Édipo como um evento traumático que ocorre na vida de uma criança. Ai, o pai foi embora, né? A gente ouve isso, não só de pessoas leigas, gente. Tem um monte de gente que vem estudar comigo e fica surpresa, porque vocês já estão em outros grupos, né? Gente, algumas pessoas que já estudaram comigo isso, mas é sempre uma surpresa ler o Édipo desse lugar. Não é porque o sujeito perdeu a mãe desejada para o pai rival que ele padece dos seus sintomas. Essa é apenas uma forma encontrada pelo neurótico para fazer uma ordenação simbólica do real, da perda do gozo, decorrente da sua inscrição no campo da linguagem. Isso tem efeitos para além da compreensão do Édipo, gente. Não é porque uma mãe está reclamando, não é porque uma mulher está reclamando do seu marido que essa história que eles estão contando para gente é o que a gente deve tratar no nosso trabalho, certo? Esse é o mito deles. O Freud escolheu o mito do Édipo, cada um escolhe o seu. Se a gente conversar na nossa clínica sobre o mito, a gente fica numa conversa, pode levar um chá, umas bolachas, para a gente conversar, né, com o nosso paciente, vir amigo, né? Que é o que a gente faz. Claro, se eu vou, sei lá, tomar um vinho com alguém no bar à noite, eu não vou ficar escutando naquilo que a pessoa diz. Já pensou que chatice? Claro que não. A minha amiga fala: Meu, tô cansada da minha filha, me dá trabalho. Eu vou falar: Pô, mas como é que. Fala aí, o que que você tá fazendo? Deixa eu te dar umas dicas. Eu vou fazer isso, claro que eu vou. Eu não vou falar para ela escutar o que ela tá dizendo, fale mais sobre isso. Sempre foi assim? É só sua filha que te deu trabalho? Claro que não. O trauma não é, pois, o drama edípico, mas a própria inscrição do sujeito na ordem simbólica, na linguagem que deixa para sempre algo de inapreensível pelo sujeito, o real da perda do gozo. O Édipo é um ordenador e, enquanto tal, tem uma função para o sujeito. Ele é a articulação pelo sujeito de uma impossibilidade estrutural, a interdição do gozo. Nesse sentido, podemos notar uma íntima relação entre o complexo de Édipo e o fantasma que Lacan escreve como sujeito barrado, delta, A. A gente ainda não falou do objeto A, né? Falamos? Não, não falamos nesse grupo. Não falamos. Eu vou só falar assim uma coisinha só para vocês entenderem esse esqueminha, né? A gente vai entrar nisso em algum momento aqui nos nossos estudos. Quando o sujeito barrado, aquilo que sobra, o que a gente não consegue dizer, aquilo que resta da inscrição na linguagem,
Entre outras coisas, o Lacan chama de objeto A. Não, né? Fernanda, Sim, sim. o sujeito barrado, Porque, ó, eh, vamos lá. Eu vou fazer mais um, vou trazer mais um pedacinho do nosso esquema. Então, ó, esse sujeito na relação especular imaginária, esqueçam todo o resto, lembra? Aqui, a relação especular imaginária. A entrada na linguagem ou a sua posição na linguagem, que então conta pra gente que ele é um sujeito barrado, certo? Ó o que aconteceu, ó. Lembram que ele tinha um acesso direto aqui, eu e o outro era uma coisa só? Olha que coisa linda, ó. Cadê o acesso direto aqui, ó? Não tem mais, certo? Isso aqui não acontece mais. Barrou, dançou. Mas não é barrou, dançou, porque já era barrado, sempre foi. Como acontece essa inscrição é que a gente vai ver a operação da castração. Mas a falta já está de algum modo na neurose. Então vejam, assim como a relação com o grande outro é uma relação desse tipo e não desse tipo, aquilo que sobrou dessa relação chama-se agora objeto A linha, tá vendo? O sujeito não é mais isso aqui, ele é isso aqui. O que sobra disso aqui tem a ver com isso aqui. Eu não estou falando em palavras que é para vocês verem mesmo na imagem, para não ser uma explicação. Eu vou dar essa explicação, a gente vai conversar sobre isso na próxima, agora não vai dar tempo. Mas é só para vocês fiquem com essa imagem. Fiquem com essa imagem como um exercício. Eu vou mandar para vocês no grupo, tá bom? É mais fácil. A gente tem 1 minuto. Ficou alguma dúvida sobre hoje, o que a gente conversou aqui? Dessa primeira grande, enorme diferença entre o Édipo lacaniano e o freudiano sobre a anterioridade da linguagem e sobre a linguagem como uma interdição. Alguém quer fazer algum comentário, alguma observação? Não? Ficou tranquilo isso? Mais ou menos, Mara? Mas é assim mesmo, mais ou menos. Tranquila é uma palavra forte, né, Fê? Mas estamos na luta aí. Tá bom. É, é isso, Isso já é estamos bem entendendo. bom. Isso já é bem Acho, bom. Tá acho bom. que até melhor a gente não falar tranquilo, porque significa que tá, né? Tá estudando, tá Tá bom, pensando. tá bom. Então tá, então vamos ficar hoje com isso, com uma anterioridade da linguagem. Vamos fazer aos poucos essa leitura outra do Édipo lacaniano, que não é a do Freud, tá bom? Tá. Vou mandar Obrigada, Ô, para Fê, vocês as fotos. Tchau, Fê, gente. quando você tiver um tempinho, eu fiz uma pergunta para você sobre o outro curso, Ah, tá bom, já te falo. tá bom? Legal. Tchau, Gente, até tchau. Tchau, semana. gente. Boa Tchau. semana. Tchau, tchau.